Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Voz Bom de dia, professor. sono, Júlia. Bom dia, professor. Bom dia, Vitória. Tudo certinho? Tudo e aí, professor? Tô com sono. Verdade, ué. Vou mentir. Tô com sono. É que podia Bom dia. mudar o horário da aula, né? Umas 9. A 9 eu tenho aula com o oitavo, daí não rola. Mas vamos lá. Vida lá. Gabriel, bom dia. Gabriel Gissé, Gabriel Vitória, nós três, Gabriel. Tudo certinho? Júlia, Analia, Gabi. Vamos lá, pessoal. Seguinte aqui, ó. A gente vai trabalhar hoje a maior parte de poluição da natureza, certo? Trabalhar com vocês ali, tá? Essa parte. A gente já chega no final. Aí, deixa eu ver. Eu acho que semana que vem eu vou passar Vou ver, vou passar semana. Vou passar. Bom dia, João Vitor. Tudo certo? Tudo. Só que aconteceu um imprevisto. O que aconteceu? Eu fui almoçar na casa da minha avó e por causa da chuva não pude voltar para casa. Eu estou fazendo no celular do meu pai. Será mas não que tem eu problema. poderia enfatizar a página dos exercícios, se o senhor fizer algum? Eu não vou resolver nenhum exercício aqui, tá? A gente só vai falar sobre poluição, mas a página que tem dos exercícios, deixa eu ver, de cabeça é dor, né? Minha memória é ruim. É o exercício da página 116 em diante, tá? Mas hoje aqui a gente vai conversar bastante sobre poluição ambiental. Obrigado. Pessoal, Obrigado. de nada, qualquer coisa, pergunta. Cadê os demais? Deixa eu dar um alô lá no grupo. Pessoal, então, daí semana que vem a gente vai falar sobre radiações, um tema diferente, tá? Essa semana a gente vai continuar falando sobre essa semana a gente vai falar sobre poluições. Poluição, aqui eu vou focar na poluição da água. Tem um vídeo na Eclânia que fala em poluições no geral. Aqui eu vou falar sobre basicamente poluição na água, tá bom? Galera, é vergonhoso como no Brasil você tem a poluição por meio de esgoto, né? O saneamento básico no Brasil é um negócio muito complicado, certo? Poucas casas têm, se você for pensar, muitas casas ainda, grande maioria das casas do Brasil não tem saneamento básico. Isso é um negócio bastante sério. Eu acho que eu tinha comentado com vocês, não tenho certeza. A maioria das pessoas deslocam o esgoto ou em rios ou em fossas secas. Mas essas fossas, não fossas secas, fossas, ambos são complicados. Claro, de longe, jogar no rio é o pior dos caminhos. Em certas regiões ainda do Brasil, ainda há lugares que o esgoto fica a céu aberto, e no rio ele gera areia jogado no próprio chão, e aí vai formando vai escorrendo e tal. É uma situação muito complicada, porque isso faz com que, primeira coisa, a transmissão de doenças seja bastante facilitada, tá? Então, muitas doenças são transmitidas por meio do esgoto. E, assim, por mais que eu veja políticas, vamos criar, vamos aumentar, é muito complexo isso, muito difícil de fazer, demanda um esforço muito maior dos governantes. Aqui em Paranaguá, eu não sei dados, mas eu sei que a maioria, assim, de longe, os 90% do Brasil não tem rede de esgoto. E aí esse esgoto, pessoal, era jogado geralmente direto nos rios, nos mares, de forma contínua.
E aí ele recebe fezes, urina, resíduos industriais, detergentes, inseticidas e outros materiais. Todos eles causam efeitos, pessoal, no organismo. Aqui, ó, o esgoto, ele vai ter um efeito que, assim, primeiro, a urina é ácida, então ele já altera o pH da água. E os seres que vivem na água são muito dependentes do pH, da acidez. Quando você aumenta a acidez ou diminui a acidez, os seres que vivem ali, de qualquer tipo serem, vão sofrer consequências com isso. Outra questão, o esgoto ele tem cor, certo? Então ele vai impedir a passagem de luz para dentro do corpo da água. E aí, impedindo a passagem de luz, todos os seres que vivem ali e que dependem da luz, do ecossistema que tem ali dentro, né? Que depende da luz para funcionar, ele vai ter essa dificuldade, certo? Ele vai ter dificuldade em sobreviver. É muito complexa a vida marinha, tá? Tem todo um ecossistema ali que vai depender disso. Alguns seres captam a luz e transformam para o próximo crescimento tudo. E aí, quando você altera a coloração da água, você tem esse problema, tá? Além disso, gera-se novas bactérias que entram ali, a própria degradação de esgoto faz com que essas bactérias se proliferem, tem toda essa questão, certo? Muda demais o ambiente aquático. Outros tipos de poluição. Essa própria poluição aqui, que é muito danosa, que é lançada por indústrias, e aí é complicado se analisar, porque cada indústria joga uma poluição diferente, e o efeito nunca é benéfico, sempre é maléfico. Agrotóxicos, por exemplo, lançados pela indústria, pela agrícola. Lembrando que, assim, é impossível a gente viver sem alimentos. Os alimentos, hoje a demanda de alimentos é crescente, então você precisa fazer a aplicação de agrotóxicos na lavoura para aumentar a produção, mas, por outro lado, se tem esse efeito aqui que acaba sendo poluente. Por quê, pessoal? Por mais que ele não seja jogado diretamente na água, nos corpos d'água, por exemplo, ele vai cair nos corpos d'água, ele vai acabar sendo carregado para os corpos d'água, tá? Pela infiltração no solo. Esses aviões, eles passam a alta altitude, então eles derrubam podem derrubar também em cima de rios e tudo mais. Detergentes, pessoal, já para pensar o quanto de detergente vai para a água? Sabão, detergente, né? Porque tudo que a gente usa vai para fora, vai para o esgoto. Esse esgoto ele vai parar no rio. Então, para os rios vai uma grande quantidade de detergente. E aqui você também tem essa questão da alteração do pH. Além disso, os detergentes eles interagem com a superfície dos seres, né? Seria capélio, vamos dizer assim, capélica dos seres e a superfície das plantas e algas e tudo mais. E aí você pode ter destruição de células, você pode ter sérios problemas. E ela pode formar essa espuma, e essa espuma ela acaba bloqueando a passagem da luz solar também, como eu havia comentado, de forma similar com o esgoto. E, galera, é uma situação muito complexa isso, tá? Por exemplo, fossa seca, a fossa, por mais que ela não pareça, a fossa, para ela ser efetiva, ela tem que ser uma fossa de muitos metros de profundidade. Se ela for rasa, esses detritos vão cair. Não, ela tem que ser, não é que ela tem que ser profunda, ela tem que ser vários metros, mas ela tem que ser fechada. Porque se ela não for fechada por dentro, todos o que for jogado dentro dela vai acabar indo para o lençol d'água. E indo para o lençol d'água vai parar no rio, tá? Então, você tem esse problema, assim, que é bastante sério. Poluição para esgoto no Brasil é um negócio muito sério. Galera, sempre que esses materiais atingem determinada concentração, poluem a água e prejudicam os seres que nela vivem ou que nela fazem uso, tá? Então, pessoal, eles têm que atingir certa concentração. Até mesmo metais, eles podem ser poluentes. Por quê? Acima de determinada concentração, eles podem fazer mal para o nosso corpo.
Ferro, por exemplo, em excesso pode fazer mal. Todos eles, tá? Pode levar à morte de peixes, moluscos, crustáceos e outros animais bem complexos. Então, essa poluição pode interferir na vida marinha. Aqui eu coloquei em relação das tartarugas, que é um tema bastante em pauta, né? Como que a poluição ambiental interage com as tartarugas. É uma coisa bem séria. Tartarugas, elas são, digamos, bastante curiosas, elas se aproximam de tudo que for colorido, que elas pensam que é alimento, então elas são suscetíveis a interagir com poluição. Mas a morte de peixes, pode ser pela questão do que for jogado na água, porque muda o pH. O detergente pode deixar, por exemplo, pode fragilizar o detergente, pode deixar a pele dos peixes ou as superfícies molúscos e crustáceos mais frágil. O detergente ele consegue dissolver a gordura e a pele dos peixes é formada por gordura. Então, talvez você tenha uma fragilização da pele dos peixes. Isso pode trazer uma série de problemas. Nos casos que o lançamento de excrementos se faz em larga escala, muito alimento fica disponível para o micro-organismo, que consome oxigênio na respiração. Então, olha, quando você tem detritos do tipo orgânicos, como o esgoto, tem outros também, alguns poluentes de indústria, como corantes e tal, o que é um problema? As bactérias que tem na água, elas vão degradar o que tiver ali, tá? De matéria orgânica, tá? Como o restante do esgoto. E aí, para elas degradarem, elas vão fazer uso do oxigênio que está na água. E aí, consumindo esse oxigênio, vai faltar oxigênio para os seres que estão na água. As plantinhas, os algas, o plâncton e os peixes, tá? E aí você pode ter a mortandade de peixes, tá? Isso é um caso bem sério. Na prática, o que se tem é assim, olha, quando um rio é bastante poluído, geralmente ele não tem peixes por causa disso. Tá? Um dos motivos é isso, porque ele vai ter pouco oxigênio para os peixes utilizarem na respiração deles. Tá? Lembrando que o oxigênio se dissolve na água, por isso que os peixes conseguem sobreviver, né? Eles usam esse oxigênio. Pessoal, os resíduos industriais também podem causar a morte de seres vivos, mesmo que as indústrias estejam em áreas afastadas. Tá? Isso é um problema sério. Tá? Às vezes a poluição se desloca a longas distâncias. Certos tipos de resíduos, ácidos e substâncias cáusticas, por exemplo, ao passarem pelos locais de descarga dessas indústrias, podem matar peixes imediatamente. Então, olha aqui, ó, isso é bem comum. Quando tem uma indústria lança de jetos, tem toda uma legislação que obriga as indústrias a fazer um controle, por exemplo, da acidez e um controle do que tem nos detritos dela. A indústria, na prática, lança bastante, né? E vai ter que lançar. É difícil, o que faz? Mas tem algumas empresas que não cumprem a legislação. Por que eu digo que tem que lançar? Por exemplo, as roupas que a gente usa, elas sofrem um processo de lavagem. E aí, para onde que vai toda essa água? Tem que descartar. Vai ter que descartar de algum jeito, certo? E geralmente as indústrias mandam para o rio. Só que antes de mandar para o rio, elas têm que fazer uma análise para ver como é que está o grau de toxicidade dessa água. Qualquer indústria do papel, mesma coisa. Eles têm que fazer uma série de lavagens, descarta uma grande quantidade de água. E vai ter que ir para o rio, é uma quantidade absurda de água. Tá? Outra coisa que eu sei que descarta bastante também, tecido, papel. Outra coisa é a indústria que fabrica, por exemplo, garrafas de cerveja e refrigerante retornáveis. Eles têm que lavar muitas vezes. E aí, quando eles não cumprem a legislação, eles acabam jogando esses detritos com uma toxicidade maior que por lei, causa uma mortandade de peixe muito grande. Aqui, pessoal, outra coisa aqui, ó, resíduos industriais também podem causar, mesmo que indústrias estejam em áreas afastadas. É uma coisa, não necessariamente a poluição ela não fica de forma local, só que ela é produzida. Ela se desloca por meio de correntes de vento, por exemplo. E no caso dos rios, por meio dos rios.
Então, assim, dependendo da corrente de vento que é gerada, a área poluída o vento pode levar essa poluição para longas áreas. Um exemplo claro disso, quem não acompanhou pelos jornais, ano passado, a fumaça lá que vinha da Amazônia para o estado de São Paulo. Esse ano, fumaça que ia do Mato Grosso para o estado de São Paulo. Um exemplo claro disso, né? E eu já tinha visto também, tem um parque nos Estados Unidos, acho que é o Yellowstone, que tem épocas que tem dias que ele é obrigado a fechar por causa da poluição que é a poluição que vem de uma área industrial que fica a centenas de quilômetros também de distância, muito, muito longe. Só que leva uma tamanha poluição que é obrigado a fechar o parque, tipo, a centenas de quilômetros, por causa das correntes de vento. Então, não adianta você pensar que a poluição é algo local, a poluição é algo global. Sempre houve estudos que mostram que um pouco as correntes de vento trazem ar poluído lá do Japão para a gente, só para ter uma ideia, do outro lado do mundo, ok? Então, essa questão de poluição ela é bem dinâmica, não é algo local. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. E assim, não tem a ver só com a quantidade. Cada poluente tem um limite. Alguns são acumulativos, que é o caso dos metais pesados. O que acontece? Tem poluente que o nosso corpo não sabe o que fazer com ele. O nosso corpo ele tem um ciclo natural. Então, as substâncias que entram no nosso corpo sabe o que fazer com elas. Tá? Se consegue digerir, vai digerir. Se não conseguir, ela vai excretar. Exemplo, areia. Se você comer areia, você vai excretar ela. O nosso corpo não consegue digerir ela. No entanto, tem alguns poluentes que o nosso corpo não tem um metabolismo para fazer isso. Nosso corpo não está preparado para receber. E aí eles acabam sendo acumulativos. E aí, sendo acumulativos, aí que surge o problema podem gerar câncer, entre outras doenças. Tá? Exemplo disso, acho que eu coloco aqui, metais pesados. Tá? Compostos de mercúrio utilizados na fabricação de plásticos podem contaminar os peixes que vivem no local do seu lançamento. Com a dispersão do poluente, peixes em outras regiões também são atingidos. Então, ele vai se acumulando. Então, olha, acho que aqui, ó, o peixinho menor come, na verdade, ele fica geralmente nas plantinhas que tem no leito do corpo d'água. Um peixinho pequeno come, aí um peixe maior come e assim por diante. E isso vai parar no teu corpo, tá? Vejam que é uma cadeia. Porque isso é uma cadeia natural, tá? E eles acabam sendo acumulativos. O mercúrio é um dos metais pesados. Existem outros, como chumbo e como cádmio. São os três principais metais chamados pesados, que são tóxicos. Bastante tóxicos. E eles têm essa propriedade. Eles são acumulativos. Então, a pequena quantidade que tenha acaba se passando. E o nosso corpo não sabe o que fazer com ele. O cromo também. O cromo é bastante tóxico também. Dependendo das concentrações desses poluentes no organismo, pode ocorrer paralisia, distúrbio da fala e da visão ou até casos extremos, morte, tá? Então, essa concentração, ela vai se acumulando. E vamos pensar assim, ó, numa mãe, por exemplo, ela acaba passando para a criança, tem toda essa questão, né, por ser acumulativo. Os materiais lançados nos rios chegam ao mar, que recebe esgoto, lixo e outros resíduos vindos das cidades litorâneas e industriais. Pessoal, vamos falar a verdade, da quantidade de esgoto que o mar aqui deve receber deve ser absurda, tá? Quantos corpos são lançados ali, que lançam diretamente no rio? Então, deve ser absurda a quantidade lançada. Como o lançamento de poluentes é contínuo, muitas regiões próximas ao litoral estão cada vez mais poluídas, que é um sério problema, né? Essa questão do lançamento. Daí, vamos lá. Deve-se também considerar a poluição marítima, por meio do petróleo e seus derivados. O petróleo, pessoal, ele é um óleo. O petróleo é uma sopona, tá? Uma mistura de um monte de substâncias. E que eles têm características como uma gordura. Eles não têm interação com a água, então eles vão boiar na água. Eles vão ficar por cima da água.
certo? Mesma coisa que você colocar óleo na água. Só que ele é escuro. E aí ele tem uma série de problemas, tá? Entre eles, o primeiro deles, ele vai impedir a passagem de luz, tá? Para o oceano. E o oceano, ele funciona à base de luz. Lá nós temos algas que captam essa luz, nós temos uma série de seres que funcionam utilizando a luz. E é um ecossistema. Se tem as algas, se tem os peixes que se alimentam das algas, tem os crustáceos, todos eles funcionam à base de luz. Esses peixes menores são alimentados por maiores e assim por diante. Quando você tem o bloqueio por meio da luz por meio ali, você para com tudo e mata. Vai matar tudo que tem ali. Outra questão, a nossa pele dos animais, ela sempre é colocada gordura. E a gordura da nossa pele vai fazer com que esse petróleo grude nela, grude na nossa pele. E que os animais têm esse mesmo processo. E aí, quando se faz isso em peixes, em outros seres, eles acabam morrendo. Tá? Então, pássaros que entram na água para caçar, o petróleo acaba grudando e eles acabam morrendo e tudo mais. Então, é um sério problema ambiental essa questão do derramamento do petróleo. E, assim, é muito complexo, porque a exploração do petróleo é cada vez maior, eles não param, eles perfumam poços de petróleo que estão no fundo do mar, então a chance de ter um vazamento é grande. E aí há muita negligência de alguns governos quanto a isso. Professor, por que o petróleo gera tanto dinheiro assim? Por que ele é uma... Como que é? É tão caro? Ele não é caro. Ele não é caro. Então, por que tipo, gera tanto dinheiro em cima desses países que extraem petróleo? Eles são geralmente países muito ricos. Por que isso? Porque eles... Não necessariamente, viu? Vitória, vamos separar as coisas. Não necessariamente vai ser rico. A Venezuela é um dos países que tem maior reserva de petróleo do mundo. E é extremamente pobre. Entendeu? Então, essa questão é meio complicada. Na prática, os países ricos são os principais são aqueles que fazem, eles mesmos fazem, as empresas nacionais fazem a exploração do petróleo. No Brasil, assim, não dá para seguir isso na risca, mas tem países que têm bastante petróleo e são pobres. Aí cai na administração do país e tudo mais. Por quê? O petróleo em si, ele não é caro. Só que, por que ele é muito importante? Se você parar, olha a tua volta. Me diga uma coisa que não tem plástico. Uma coisa só. Olha, para tudo que tem à tua volta, me diga uma coisa que não seja de plástico. É difícil. Não tem uma parte, pelo menos, de plástico. É só a minha porta. Eu não estou vendo a tua porta, mas tem porta que tem uma camadinha de plástico na superfície. Entendeu? Tudo tem plástico. A tinta pode ser fabricada, no caso da tinta de madeira, pode ser fabricada a partir de plástico, do petróleo. O forro, não sei se você tem forro na tua casa, forro de PVC é fabricado a partir do petróleo. O computador, o celular, tem o livro, se você tiver, a agenda, caderno, tem parte de plástico. Roupas, muitas delas têm parte de plástico. Eu estou com uma garrafinha de água, a minha caneca, a estampa é plástico. Entendeu? Tudo. É difícil hoje em dia que você olhe e não tenha plástico. A lâmpada, eu pensei na lâmpada aqui, mas a lâmpada tem uma parte do bucal que é plástico. Tudo tem plástico. Então, o mundo funciona muito à base do plástico. E o plástico foi uma revolução. Porque ele é usado para tanta coisa. E ele veio a substituir, por exemplo, vidro, cerâmicas, que eram extremamente pesadas. Tá? Vamos pensar assim, ó. O vidro também, o vidro e cerâmicas, tudo antes era de vidro, tá? Ele veio substituir. Ele aumenta a durabilidade das coisas. Então, por exemplo, uma mesa, você tem um encapamento dela de plástico, ela acaba sendo mais durável, ela absorve menos umidade. Pensa a revolução que foi o copinho de plástico. Parece que não. Um dia me chamaram a atenção. Pensa o que é o copinho descartável de plástico. Qual é a revolução dele? Porque ela é extremamente leve,
funciona muito bem, ele encaixa no volume. Então, o mundo funciona à base do plástico hoje. Tá? Os carros cada vez têm mais plástico. Então, e tudo isso faz com que o valor agregado dele seja bastante elevado. Tá? E as vendas são cada vez maiores. Sem falar nos combustíveis, né? Cada vez existe mais carro precisa de combustível para rodar. Seja ele a gasolina, como a gente usa aqui no Brasil, ou o óleo diesel, que é também utilizado nos caminhões e ônibus, mas em outros países há carros também movidos a óleo diesel, tá? Uhum. É difícil. Imagina que seria um mundo sem carros. Como que seria? Pois é. Já imaginou se chegando na escola de charrete? Ah, Carroça, seria chique, ó, que chique. cavalo. Então, assim, é difícil pensar um mundo sem... alguém vai falar, poderia ser usado o combustível à base do álcool. Também, concordo. Mas, assim, é difícil pensar um mundo sem gasolina. Tanto que virou uma pandemia a época que pararam. Lembra 2, 3 anos atrás, que quando deu a greve dos caminhoneiros, que parou tudo? Uhum. Porque aqui não sei se parou, na minha cidade parou tudo, porque Acho sem que petróleo, parou. sem gasolina não dá. Tudo funciona à base do petróleo. A única coisa que não tem, que eu tentei olhar aqui, é a minha estantezinha para o celular aqui. Não tem. Ela aqui é só madeira. É a única coisa que eu olhei aqui, não tem plástico. Então é isso. Eles fazem parede, já tem lugar que faz parede de casa de plástico, a parede interna dela. Então, assim, tem um alto valor agregado. Então, tem coisas que. Mas era assim, e tem países que é um absurdo, tipo, que é o caso da Venezuela. A quantidade de petróleo que tem é um absurdo. Tem muito petróleo. Você pega alguns países do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, porque são ricos, porque a quantidade de petróleo é um país muito pequeno que tem bastante petróleo. Claro que lá tem uma questão que lá funciona assim, é meio que tem as famílias que são donos do meio do negócio. Aí vai dinheiro para a família, daí eles têm o controle de tudo. Você não tem uma distribuição boa. Mas assim, é uma quantidade absurda. As pessoas, os primeiros que exploraram os Estados Unidos, por exemplo, tem famílias que assim já nem fazem questão mais. Tem família que parou porque não precisa. Tem família que parou de explorar porque chegou um ponto que ela chegou à conclusão que ela nunca ia conseguir gastar todo o dinheiro. Nossa. Tem lá os Rockefeller, por exemplo, fizeram um absurdo de dinheiro, tá? Mas é isso. Claro que ele é um recurso, não é um recurso assim que ele não vai acabar. A questão é que os poços de petróleo que a gente encontra hoje é muito complicado conseguir retirar o petróleo deles. Como alguns poços do pré-sal no Brasil. A gente sabe que o petróleo está lá. A questão é, como é que a gente vai conseguir tirar? Porque é muito profundo. O pré-sal tem ao mar, quilômetros de água para baixo. Aí tem uma camada muito grande de sal, tá? Aí embaixo está o petróleo. Então é muito complicado de tirar. Mas ele tem um alto valor agregado. E assim, a gente não vai conseguir sobreviver sem ele. Isso aí é para sempre. E um grande problema que eu vou falar mais para frente envolvendo os plásticos. Eu vou falar mais no final da aula, tá? Tá bom. Só que assim, ó, o plástico para a natureza, o petróleo para a natureza é um negócio muito complicado, porque ele adere às penas de pássaros, a pele de focas e tudo isso mais, e para tirar você não consegue retirar. Aí você vai tentar lavar esses animais com alguma coisa que tire, aí você acaba também machucando a pele deles. É bem complicado isso, tá? E sempre quando eles tentam... Quando tem perfuração de poço de petróleo, há vazamento. Qualquer problema numa plataforma de petróleo dá vazamento. E alguns navios eles lançam ao mar a água de lavagem dos tanques. E quando eles lavam, eles jogam essa água. Essa água contém também petróleo, tá? Também tem alguns aviões, isso aqui não é comum. Eu vi isso no livro, eu não sabia disso, tá? Que em certas situações, aviões, antes de aterrissar, descarregam parte de seu combustível sobre o mar. Eu acho que isso aqui não é legal na prática, né? Mas talvez aconteça. Tá? E é praticamente impossível retirar os poluentes da água.
Tá? Os poluentes da água é uma quantidade tão grande que faz? Por essa razão, a melhor maneira de evitar grandes contaminações é controlar a fonte de lançamento, em que os poluentes devem ficar retidos. Imagina cria aqui, deixa eu voltar na imagem aqui. Como é que se você vai retirar essa quantidade de petróleo, está lá no meio do mar, a sei lá quantos mil quilômetros da costa, às vezes? Não tem o que fazer, você não vai conseguir retirar. Você consegue dar uma controlada, principalmente quando é perto de praia, para isso não ir para a praia, porque vai para a praia pode acabar afetando as pessoas e tudo. Mas não tem muito o que fazer, certo? Depois que tem o lançamento de petróleo, esqueça. É a mesma coisa que plástico. Eu já ouvi falar que tem regiões do... Já vi imagens, não ouvi falar, que tem regiões do Oceano Pacífico lá que tem ilhas de plástico acumulado. Vai fazer quem que vai retirar aquilo lá? Você retira hoje, semana que vem tem o mês que vem tem uma nova ilha. O custo é muito grande. E por que? Qual país que vai ter interesse de tirar? Então é uma situação muito complicada. Tá? Existe uma relação contínua entre a água, o solo e o ar. Tá? Então, por mais que a poluição ocorra em um desses, digamos, ambientes, ele acaba espalhando para os outros. Os poluentes lançados no ar são levados pela chuva aos rios e ao solo. Então, a água acaba lavando, digamos, o ar e carrega consigo esses poluentes. Lançados na água, podem ser levados ao ar pela evaporação e ao solo pela irrigação. Tá? Então, quando está também tá no solo, você consegue levar. Lançados no solo, pode chegar aos rios e, por meio deles, ao mar. Então, assim, a água, ela lava o solo. E aí ela carrega consigo o que tiver junto. Se tiver alguns poluentes, vai para a água também. Tá? Concluímos, portanto, que o processo de poluição é cíclico, não sendo suficiente controlar separadamente a poluição do ar, do solo, da água. O controle deve ser global e é necessário agir antes que a dispersão dos poluentes atinja níveis incontroláveis. Então, não adianta você pensar que é controlar num ponto só. Você tem que controlar no geral. E aqui a gente tem um problema sério, né? Você sabe, vocês talvez estejam sabem muito mais das cidades do que eu, que moro aqui há quase 2 anos. A poluição aqui na cidade é muito complicada e eu vejo que talvez seja até um pouco meio cultural. É muito lixo na rua, o porto polui demais, certo? Se vocês verem, quando vocês estão vindo da Serra, ali de Curitiba, às vezes você olha para Paranaguá, você vê uma camada de poeira em cima da cidade. Isso é poluição também, isso também influencia, tá? É poluição também. E o quanto isso que influencia no nosso ecossistema aqui da cidade. Tá bom? Então, não adianta pensar só no caráter local, tem que pensar no caráter geral. E isso influencia a nossa vida. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Vocês querem fazer algum comentário? Professor, Pois não. eu queria tirar uma dúvida aqui. Pode falar. Quais são os meios mais, tipo, quais são as formas que mais polui a água do que o normal? Tipo, mais se influencia na poluição? Assim, eu acho que é o esgoto. É o esgoto. Porque o esgoto no Brasil é muito lançado na água dos rios. Pode ver, qualquer rio que passe por dentro da cidade. É que aqui o Itiberê, por exemplo, ele é muito grande, né? Daí a água não fica escura. Se você vai a um lugar que tem um rio pequeno, geralmente a água é escura, por causa que tem lançamento. Acho que é o esgoto. Claro, quando você vai para áreas industriais, também tem as indústrias, mas a gente pode considerar que é o esgoto. E aí sim o plástico, né? Mas assim, o de esgoto é superior. E assim, o esgoto é gerado. Você tem que mandar esse esgoto para algum lugar. O certo é mandar para uma estação de tratamento de água. A gente não vai falar sobre ela hoje, vai falar ano que vem. E onde essa extração, você faz o acúmulo, que é chamado ETA. Aí você faz um tratamento assim, meio de leve, mas já faz um tratamento da água e retira grande parte desses... grande parte dos componentes do esgoto. Pois não, Gabriel? Oi?
Por exemplo, na estação de tratamento, você tem toda a questão da parte das sólidas, né? Nas fezes, a parte sólida, você tem um controle. Você dá uma ajustada no pH para não jogar no meio muito ácido ele na água do rio. Mas ele acaba indo para o rio. Não tem o que fazer. Tá? Você vai ter que levar isso para algum lugar. Eu acho que teria que pensar em iniciativas daqui a algum tempo, por exemplo, para fazer reaproveitamento de águas que não sejam por exemplo, a água de lavar, a água do banho, tá? Que não é uma água assim muito suja. Você consegue reaproveitar elas para fazer, por exemplo, lavagem da casa e principalmente para descarga, né? Você usar no vaso sanitário e tal. Porque é uma água que pode ser usada. Só que é uma questão complexa como você fazer isso, né? Fazer isso. E assim você conseguia minimizar, por exemplo, um pouco tanto o consumo de água, que é um problema. Consumo de água é um problema. A gente passou por racionamento, né, um tempo atrás. Teve uma escala para uso. E cidades grandes têm um problema que às vezes já está no limite. Eles não têm de onde retirar mais água porque a população cresceu muito. Então, nesses casos, você tem isso. Então, reaproveitar essa água do banho, por exemplo, seria uma alternativa. Falo do banho porque é a mais fácil delas, não é uma água tão suja. Por exemplo, a água que se usa da torneira da casa, né? Vamos pensar da pia da cozinha, ela é uma água muito mais suja do que a do banho, geralmente, por causa da gordura que ela da louça e tudo mais. Do banho, geralmente, não é muito, né? Então, é uma água que é capaz de fazer isso. Pessoal, no livro de vocês não tem, mas eu quero falar um pouquinho sobre a reciclagem do plástico, tá? Deixa eu ver que horas são. Vai ser rápido, tá bom? Processo dos plásticos de reciclagem. Nós temos 3 tipos de reciclagem de plástico. A reciclagem física ou mecânica, a química ou de resina e a enérgica. Cada uma delas tem seus prós e contras, tá? A mecânica é o mais comum, tá? De fazer a reciclagem. Começa pela coleta do material, tanto das resíduos industriais como coleta doméstica. Em seguida, o plástico passa por uma limpeza e triagem para que seja separado, que será reaproveitado. Depois disso, a reciclagem é iniciada. Todo o material é reduzido a pequenos grãos, que isso modifica suas propriedades químicas, serão como matéria-prima para a produção nova. Então, aqui, ó, você pega o plástico, você faz a separação dele, depois você põe por meio dos catadores, faz uma lavagem, você mola esse plástico, se transforma em matéria-prima, e aí você faz novos materiais a partir deles, tá? Essa é um tipo de reciclagem. Só que não é todo plástico que permite que isso seja feito, tá? Reciclagem química da resina. Trata-se de um processo mais complexo, tá? Já que o plástico passa por uma transformação química capaz de fazê-lo retroceder à condição anterior, tá? Isso é chamado logística reversa. Então, você pega o plástico, você faz um aquecimento, você gera uma substância e essa substância você transforma em, por exemplo, aqui um óleo, você usa ele ou para combustível ou você usa para fazer novos plásticos, tá? E a reciclagem energética é a queima. Tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Ó. Você pega ele, você queima e aí você gera energia, certo? Isso é usado, por exemplo, tem-se essa alternativa. Ela não é muito usada no Brasil. O Brasil usa... O que acontece, pessoal? Tem lugar que não tem usina hidroelétrica na quantidade adequada. E aí você precisa gerar energia. E existe a termoelétrica para complementar. Onde eles queimam. Só que o Brasil geralmente queima carvão. Queima carvão para transformar em energia. Uma alternativa seria queimar o plástico. Aqueles plásticos não são recicláveis, ou plásticos que têm sujos, por exemplo, que não tem interesse de ser reciclado, você fazer a queima deles e você transforma em energia. O problema disso, pessoal, é o seguinte: tem que estar muito seco para queimar, e a outra é os resíduos gasosos gerados. Essa queima libera muita substância tóxica para o meio ambiente. Então, você tem que ter um filtro que regule isso. Mas é uma alternativa para você diminuir a quantidade de plástico, tá? A reciclagem no Brasil, você tem que em torno... Isso aqui não é 2010, não é um tão recente, é difícil ter dados recentes.
mas mostra que só no Brasil, em torno de 26% do plástico consumido na produção é reciclado. Vocês acham bastante pouco isso, pessoal? Pouco, né? 26%. Pensa, de cada 100 garrafas plásticas, digamos, 26 são recicladas. É muito pouco. O número ainda é bastante tímido. Você consegue... bastante, tá? As embalagens correspondem à maioria do material que vai para reciclagem, cerca de 90%. Tem plástico que não tem interesse de ser reciclado, e geralmente, quanto menor for a embalagem, tem menos interesse. Isso é um problema. Vamos lá, vamos pensar uma casquinha de bala. Não tem interesse em reciclar, porque não tem o valor agregado, é muito. E tem uns plásticos que custa mais reciclar ele do que fazer um novo. Aí você não tem interesse em reciclar ele, certo? Garrafa de refrigerante, por exemplo, é o menor dos problemas. Esse tipo de tal, como é grande, ainda há um certo interesse. O problema é coisas pequenininhas, tá? Vamos lá, pessoal, o papelzinho plástico, o filme plástico lá daquele quando você compra um salgado no mercado, que às vezes vem um isopor com um plástico em cima. Aquele isopor é um negócio muito complicado de reciclar. Aquele plástico lá, a massa dele é muito pequena. Então, as fábricas nem têm interesse em reciclar, isso acaba sendo um problema, certo? Um dos maiores problemas da reciclagem da atualidade é a descontaminação do material reciclado. Outro problema é esse. Às vezes o plástico, vamos pensar quando tem alimento junto, ele acaba sendo sujo. E aí o processo de limpeza é muito custoso, custa muito dinheiro. Por isso que ele acaba não sendo reciclado, porque não vale a pena ser reciclado. E assim, uma outra questão. Geralmente, 64% das empresas recicladoras são porte pequeno e médio. Isso faz com que, pessoal, empresas pequenas, elas não têm um alcance muito grande, além disso. Elas não têm um alcance assim, muito grande e também, geralmente, não trabalham com todo tipo de plástico e também com o risco dessa questão com o tempo, por exemplo, ficar suscetíveis a fechamento. Tudo. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo de plástico do mundo, apenas através dos Estados Unidos, que é disparado primeiro pela questão de eles terem um consumismo muito grande. Os Estados Unidos é muito complicado em termos de poluição, eles produzem muito lixo, muito lixo, tá? É muito descarte, assim, usou, joga fora. Eles não pensam muito na questão de reaproveitamento, de manutenção. Outros, China e Índia, que também tem uma população extremamente grande. O Brasil é o quarto maior. Veja, o Brasil qual que é a população? É a quarta ou quinta maior população do mundo? Acho que é a quarta, né? Quarta maior população e quarto maior produtor de lixo. O país também é um dos menos recicla esse tipo de lixo. Recicla apenas 1,2% do lixo plástico do mundo. Os dados são do WWF, tá? Aqui tem. Pessoal, olha aqui a quantidade de lixo gerado, tá? Os Estados Unidos gera aqui lixo plástico, tá? 70 milhões de toneladas. 70 milhões de quilos, perdão, tá, por ano. E eles reciclam 34%. A China produz 54%, a Índia 19% e o Brasil 11%. Perceba, pessoal, os Estados Unidos gera muito plástico. É uma quantidade absurda de plástico gerado. Só que eles incineram uma boa quantidade. Os Estados Unidos incineram uma boa quantidade. Tá? O Brasil ainda recicla muito pouco. Tá? E em relação aos tipos de lixo, aqui nós temos esse aqui eu não passei para vocês ali os nomes. Talvez semana que vem eu passe. PP é polipropileno, é o plástico da garrafinha, de garrafas, várias garrafas são polipropileno, tá? PVC, PET são muito utilizados também, tá bom? Aqui, ó, em termos do Brasil. Desculpa, isso daqui, ó. Todo o lixo gerado até hoje, tá? Todo o lixo gerado. 6,3 bilhões de toneladas, 71% do lixo gerado foi descartado. Apenas 2,6 bilhões estão em uso. Tá?
E apenas, ó, de tudo que foi gerado, desses 6,3 bilhões descartados, apenas 60 milhões, ou seja, 10% foi reciclado. É uma quantidade muito pequena. Tá? Geralmente está tudo. E a quantidade aqui, ó, que é de produção de plástico, veja o quanto está crescendo. E a projeção é que quer ser cada vez maior. Perceba que é uma escala exponencial. Isso aqui é uma exponencial. A quantidade de plástico está cada vez maior. Né? Hoje, aqui em 2016, era 396 milhões de toneladas. Tá? Hoje, nós estamos em 2020, deve ter aí na escala já de uns 320, 330 milhões de toneladas. É muita coisa, é muito plástico sendo gerado. Tá? E aqui, ó, o mapa mostra a questão de a geração de lixo, né, no mundo. O Brasil é o primeiro, os Estados Unidos é o primeiro lugar, tá? Aqui em 70,8. A Índia, a China 54, Índia 19, Brasil 11,3 e Indonésia aproximadamente 10. O Brasil fica bem atrás, né? Os dois primeiros localizam muito. Galera, perceba aqui, ó, que tem esses giros, aqui esses círculos são grandes manchas de lixo, tá? Que se acumularam. Devido às correntes marítimas, eles fizeram um acúmulo de lixo nessa região. Tá? Perceba que são grandes pontos do oceano. Tá? Todos eles. Perto de regiões muito poluidoras. Beleza, pessoal? Olha, o conteúdo que eu tinha que passar hoje para vocês era esse. Vocês querem fazer algum comentário? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, professor. Eu queria fazer um comentário, senhor. Pode fazer. Já que os Estados Unidos e a China são os maiores acumuladores de plástico, né, que tá aí, né, o senhor falou que eles não aproveitam muito, mas só que tá aí, não seria bom se eles fizessem ao contrário disso? Sim, mas o problema é quem obriga eles a fazer. Não tem quem obrigue. Eles têm muita força. São países que são extremamente fortes politicamente. Eles fazem com que o mundo funcione. Nós temos uma influência muito grande dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é mais perto. E o Brasil sempre teve influência dos Estados Unidos. Mas a China é muito poderosa na região dela. Ela é muito poderosa. O Brasil, assim, então quem que vai obrigar? Tem-se acordos internacionais para isso. Os Estados Unidos simplesmente não quis participar mais. Agora, trocando o presidente, talvez volte. Então, você fica nessa. E assim, os Estados Unidos e a China, eles têm uma lógica do consumismo, que é o quê? Mais ou menos assim, ó, você produz para vender e joga fora. Porque daí obriga uma nova empresa a produzir para vender e assim faz com que a economia gire muito. Ótimo, para a economia isso é excelente. O problema é isso em termos ambientais, né? Ambientais você vai ficar jogando esse lixo. Tá? Então você tem esse problema. E quem que vai obrigar? Os Estados Unidos não se preocupam com poluição ambiental, China também não. China agora está um pouquinho mais, assim, mas nunca se preocupou. O problema é quem obriga esses países a fazer isso. Tá? Esse é o grande problema. Ok? Respondi a pergunta, Gabriel? Respondeu, mas só que eu tenho uma outra, professor. Qual? Tá aí no mesmo sentido, quer dizer, eu entendi que eles depois se usar jogam fora, mas só que tá aí não poderiam reaproveitar o produto para fazer mais mercadoria para eles? Mas geralmente ele tem um custo em relação a isso. Nem sempre vai ser vantajoso em termos de dinheiro reciclar o plástico. Geralmente nem é. Os Estados Unidos, que produz muito petróleo e eles incentivam a produção de plástico, compensa mais produzir um plástico novo do que reciclar.
Essa que é a questão. Para eles têm essa questão. Beleza? Professor, E exportar Pois o não. plástico, professor? Pois não, Gabriel, só um minutinho. Mariana. professor, eu queria saber sobre a formatura se vai ter comida lá na hora Não, ou não, não. não vai ter, não. Tem que ver se vai ter formatura. Para ter formatura, os pais têm que pagar. Lembre-se disso. Lembra que o diretor falou. Mas não vai ter, não. É só uma cerimônia. Tá. Ah, tá bom, Eu nem sei obrigada. como é que vai ser esse ano. Ano passado teve uma cerimônia. Esse ano eu acredito que vai ser parecido, só que bem mais curto, né? Por causa das questões de pandemia. Beleza, Mariana? Gabriel, nesse esquema é o seguinte: geralmente, Gabriel, os governos, para ter reciclagem, o governo tem que dar incentivo. Porque custa. Senão, as empresas vão preferir usar plástico feito de novo a partir do petróleo, produzir plástico a partir do petróleo, do que reciclar. Só que, tipo, os Estados Unidos, por exemplo, ele não dá muito esse incentivo. Então, aí eles preferem jogar, é mais barato para eles jogar o plástico na natureza e pegar petróleo novo e fazer plástico do que reciclar. Mas, quer dizer, eu entendi que para eles é bom, mas só que se exportar para os países que não têm muito esses recursos. Mas ainda assim, para outro país, por que outro país vai querer comprar lixo? Isso é um grande problema. Existem leis internacionais que proíbem, por exemplo, isso. Há empresas que faziam exportação de lixo ilegal, mandavam lixo para países pobres. Tá? O Brasil chegou a ter problema com isso. Isso não pode. Mas assim, Gabriel, entre comprar lixo dos Estados Unidos compensa comprar petróleo. É muito melhor, mas muito melhor mesmo. Isso não faz sentido. A reciclagem tem que ter incentivo governamental para ela ocorrer. O governo tem que incentivar que seja feito reciclagem, tá? Para você tirar um tanto dessa poluição da natureza. Beleza? Entendi. Assim, o certo seria a gente reciclar tudo que é lixo, ter o mínimo influência na natureza. Mas para isso tem que ter boa vontade dos governantes e das pessoas, senão não vai ocorrer. Por isso, pessoal, separe o lixo, joguem lixo no lixo. Vamos ser cuidadosos com a natureza. Beleza? Galerinha, Tá bom. podemos encerrar por aqui, então? Beleza. Vamos encerrar por aqui. Aí a gente se vê, alguns de vocês. Quem quiser participar da aula de reforço de matemática, todos estão convidados. Todos, tá? Quinta-feira, às 16 horas. Combinado? Beleza, professor. Participe lá, tá? Os demais, nos vemos semana que vem, eu vou contar umas coisas novas para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Nós. Tchau. Tchau. Ora pelo Matheus. Tchau. Ora por ele. Ah, claro, sempre estou orando.